Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo bem também comigo, graças a Deus. 8 horas e 23 minutos. Está na hora daquele nosso encontro diário, matinal, aqui no Evangelizar Informa. Informação, notícia, prestação de serviço do jeitinho que você gosta. É ou não é? Daqui de Curitiba, falamos para o Brasil inteiro, no nosso sinal via satélite. E mais de 1.300 cidades que também recebem o nosso sinal HD. Mas, é aqui que está o bichão, tá? Aqui no Facebook é que a gente vai interagindo, você vai mandando sua mensagem, eu vou interagindo contigo, vou dando a sua resposta e a gente vai tornando esse programa cada vez melhor, com a sua cara. Combinado? Vamos às notícias? O que vai ser destaque no programa de hoje? As manchetes de hoje. Taca-lhe pau! Inflação oficial fecha acima dos 2 dígitos em 2021. Apresentado novo modelo de correção do aluguel. Foi apresentado essa semana pela Fundação Getúlio Vargas. Petrobras recebe autorização para aumentar o preço do combustível a partir de hoje. O novo alerta do INSS. Mais um golpe contra aposentados e pensionistas identificado pelo INSS. E ainda, como funciona o cadastro para reduzir em até 40% o valor das multas de trânsito. O Evangelizar Informa desta quarta-feira começa agora. Essa é boa, né? Começou a vigorar agora em janeiro, daqui a pouquinho a gente explica como é que faz para reduzir aquelas multas de trânsito, porque acontece, né? Acontece de ser multado também. Vamos falar sobre a previsão do tempo? Hoje aqui em Curitiba está nubladinho, temperatura na marca dos 18 graus, está gostoso. Ontem choveu a tarde inteira, uma chuva mansinha, gostosa, uma barbaridade, do jeito que nós aqui precisamos. Mas o bicho está pegando lá na região de Minas Gerais, lá na Bahia ainda. Vamos à previsão do tempo com a agência Clima Tempo, está aqui no ar, taca-lhe pau. A zona de convergência intertropical vai ajudar a aumentar as instabilidades sobre grande parte da faixa norte do Nordeste no decorrer desta quarta-feira. O céu vai ficar com bastante nebulosidade e tem condições para pancadas de chuva forte no norte do Maranhão, também sobre o norte e oeste do Piauí e no norte do Ceará, o que inclui a região da capital Fortaleza. Na costa leste do Nordeste também pode chover em vários momentos do dia, com forte intensidade, mas em Salvador o sol predomina e tem condições apenas para chuva fraca no decorrer do dia. As demais áreas do sul baiano também seguem com tempo firme no decorrer desta quarta-feira. Por outro lado, as instabilidades ainda seguem atuando por grande parte da região sudeste, mas o volume de chuva já diminui em relação aos últimos dias. O sol consegue aparecer um pouco mais na região da Grande Belo Horizonte e também sobre a capital paulista. As áreas mais ao norte do estado de São Paulo ainda ficam em alerta para temporais, assim como a capital mineira e também as demais áreas do oeste de Minas Gerais. No Distrito Federal, sol e pancadas de chuva forte no decorrer do dia. No estado do Tocantins e também sobre o leste e norte de Mato Grosso, tem risco para temporais. O sol vai aparecer e tem condições para pancadas de chuva forte no estado do Pará, também sobre Manaus, Porto Velho e em Rio Branco. Estas áreas ainda ficam em atenção para pancadas de chuva pontualmente fortes no decorrer do dia. Na região sul do Brasil, a massa de ar seco segue predominando. O tempo fica firme por todo o interior da região e também sobre o estado do Rio Grande do Sul. Na capital Porto Alegre, os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. A máxima vai conseguir alcançar os 35 graus em Porto Alegre, faz 31 graus no Rio de Janeiro, 31 graus também em Salvador, e máxima de 31 graus em Manaus. Chuva por todo o Brasil ainda. E eita que esta quarta-feira começa com a notícia de que a Petrobras está autorizada a aumentar o preço do combustível, né? Diesel e também a gasolina. Mas eu não gosto de dar uma notícia, não. Vou deixar para ela. A Cláudia está com a gente hoje aqui ao vivo. Acordou cedo, né, dona Cláudia, para estar com a gente aqui. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Vilches. Bom dia a todos que acompanham o Evangelizar Informa. Deixou logo essa notícia comigo, Vilches, mas tudo bem, vamos lá, né? Tô ao vivo e a cores e cenário mais bonito hoje, né? Vamos lá, conforme anunciado pela Petrobras, começam a valer hoje os novos valores para gasolina e diesel. Foram 77 dias sem reajuste, o último foi em 26 de outubro do ano passado. Em dezembro, a gasolina teve uma redução tímida de 10 centavos por litro, mas com o aumento de hoje, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,09 para R$ 3,24. Então, nos postos, contando com a parcela da Petrobras,
Para o consumidor, vai dar em média uma diferença de 11 centavos a mais por litro. Já o diesel passará de R$ 3,34 para as distribuidoras para R$ 3,61 litro. E na bomba, para quem abastecer, um aumento de 24 centavos por litro. Faça o cálculo aí na sua cidade, no seu estado. Segundo economistas, a pequena redução na gasolina no fim do ano já era prevista por conta da insegurança causada pela Omicron. Mas depois que o mercado percebeu que a nova variante da Covid seria menos grave do que o esperado, o petróleo voltou a subir, como o Brasil segue os preços internacionais, já que não é autossuficiente na produção, combustível mais caro para o consumidor. Não teve jeito, viu, Giz? Ô, Cláudio, eu tenho a impressão do seguinte, que esse reajuste que nós estamos informando agora, com base no anúncio da Petrobras, ele vai compensar praticamente todas aquelas diminuições de preço que aconteceram ano passado. Se eu não me engano, foram duas. Foram, dá o quê? 8% de reajuste esse anunciado pela Petrobras agora, não é isso? Mais ou menos, em média, 11%, né? Teve uma redução de 10% em dezembro, então, na verdade, né, o pouco que a gente conseguiu economizar aí nesse mês, a gente vai gastar mais agora, infelizmente, a partir de agora em janeiro. Beleza, Cláudia, daqui a pouco ela volta trazendo mais informações, mais notícias pra gente. Tava fazendo o cálculo aqui. Quanto que nós estamos pagando em gasolina aqui em Curitiba? Tava 6,15, 6,19, né? Com sorte você vai achar 6,14 aqui. Você vai aumentar mais uns 11%, vai voltar ao que era antes, né? Antes ali daquela diminuição de preço. Vamos chegar aos 6,30 e eu sei que tá barato, né? Em comparação com o pessoal do Mato Grosso, até Santa Catarina, que tá mais pertinho aqui da gente, aqui em Curitiba tá barato, porque eu sei que já tava beirando R$ 7,00. Nós noticiávamos que lá no Rio Grande do Sul, o litro da gasolina tava chegando a R$ 7,00. Lá no mês de novembro, final do mês de dezembro, início do mês de dezembro. Tá louco, mas depois vocês me contam lá no Facebook quanto é que tá o preço pra gente ter essa noção de como é que tá variando isso no Brasil, tá bom? Mas vamos com uma notícia interessante que talvez você de casa não tenha percebido. Eu tô falando de uma nova regra que vai começar a vigorar agora em janeiro a respeito de multas de trânsito. De repente, você de casa, você recebeu uma multa, pode ser uma multa em rodovia federal, legislação do governo federal, ou até no governo, até na rodovia estadual, ou mesmo na sua prefeitura. Nós estamos falando de multa de trânsito que agora tem uma nova regra que possibilita você conseguir diminuir o valor dessa multa no valor integral, descontos de até 40%. Ricardo, como é que é isso? Vamos lá para Maringá? A Luciana tá por dentro disso, porque essa daqui, ó, é uma motorista que já perdeu os 20 pontos faz tempo, né, dona Luciana? Sabe tudo de como recorrer de multa. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Para você, para quem está acompanhando a TV Evangelizar, olha, já tenho uma certa experiência. Mas vamos lá, notícia boa, né? Você acabou de falar aí sobre o reajuste no preço do combustível. Vamos chegar com uma notícia boa, então, de redução, né? Aqueles motoristas que têm multas aí podem pagá-las com 40% de desconto, mas existem alguns critérios para isso. O primeiro, para ter acesso ao benefício, é baixar um aplicativo no celular e fazer o cadastro, que é a plataforma notifica.gov.br. Notifica.gov.br é a plataforma do governo federal por onde ele está notificando os motoristas, enviando também SMS e e-mail. Ou seja, o motorista que baixa esse aplicativo e faz o cadastro e tiver uma multa aí no seu nome registrada, essa multa não tiver vencido ainda, ele pode fazer o pagamento com 40% de desconto. Essa é a primeira vez que o governo federal está fazendo esse tipo de atividade, né? Enviando mensagens para os motoristas para que eles tenham, então, acesso a esse benefício. E aí, na prática, funciona assim. É 40% de desconto para aquelas multas que estão dentro do prazo, né? Que ainda não venceram. E somente para aqueles motoristas que não pretendem aí apresentar um recurso, recorrer da multa. Na prática mesmo, é para quem reconhece que cometeu aquela infração. Então, se você tem uma infração de trânsito, quer ter acesso a esses 40% de desconto, é só você baixar a plataforma, o aplicativo do governo federal, notifica.gov.br, para você ter acesso, então, e por lá você consegue controlar, ter acesso, né, às multas que você, porventura, venha sofrer. E aí, assim, esse benefício, esse mecanismo, ele já acontece. Isso significa que esses 40% de desconto já são ofertados para aquelas pessoas que têm cadastro no sistema de notificação eletrônica, que fica disponível na carteira digital de trânsito e também no portal de serviços
dados da Secretaria Nacional de Trânsito. Então, se você tem uma multa e você quer pagar um pouquinho mais barato, digamos assim, ter um desconto, é só você fazer o cadastro no aplicativo e por lá você vai ter acesso às informações. Ricardo? Valeu, Luciana. Obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Gente, é claro que aqui o Evangelizar Informa, ele tem essa marca registrada de prestação de serviço. Por isso que a gente traz esse tipo de notícia para vocês. Mas vocês sabem, né? O ideal para o bom motorista é não tomar multa. E como é que faz isso? Seguindo a legislação de trânsito, as regras de trânsito. Mas é claro que esse tipo de informação a gente sempre vai dar, sem juízo de valor a respeito de se é legítima a multa, se tem que diminuir o valor de multa. Não, não é essa a discussão. A discussão é trazer informação e notícias, prestação de serviço para vocês, tá bom? Por falar em prestação de serviço, essa informação é importante para você que de repente é inquilino ou proprietário de imóvel e que tem essa rendinha extra, né? Colocando ali o apartamento ou a casa para alugar. Surgiu um novo índice de correção do aluguel. Afinal de contas, o IGPM estava defasado, né? Estava com a inflação lá em cima, baseado em outras contas que levam em consideração para esse cálculo de inflação. E agora a Fundação Getúlio Vargas criou um novo índice. Presta atenção nessas informações que a Elu vai trazer para a gente. Bom dia, Elu! Bom dia, Ricardo, e a todos. Não se assuste se nos próximos dias apresentarem a você o IVAR como índice de correção do aluguel. O IVAR quer dizer Índice de Variação do Aluguel Residencial e foi apresentado essa semana pela Fundação Getúlio Vargas. Ele veio para substituir o IGPM, o índice que hoje serve de base para esse tipo de contrato. Mas a própria Getúlio Vargas reconhece que o IGPM é muito amplo e não determina dados tão específicos para os imóveis. O IGPM mede tudo: valor de frutas nas feiras, o pão na padaria, a carne no açougue, o detergente no mercado. E com a inflação de alimentos em alta, esse índice disparou e chegou a 17% em 2021. Mas esse número não refletiu a negociação de preços de aluguéis de imóveis e tem causado distorções. Por isso, a criação do IVAR. Nesse começo, o preço do aluguel será acompanhado nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, mas não é obrigatória a adesão a esse novo índice da FGV. O IVAR veio para substituir o IGPM, mas cada negociação vai tratar de um contrato próprio. O fato é que o IGPM para aluguéis está com os dias contados. No Supremo Tribunal Federal já existiu uma ação que contesta esse índice como base para a correção do valor do aluguel. Voltamos com você, Vilches. É isso, gente. Por isso que tem sempre aquela velha regra, né? Na hora de for assinar um contrato na imobiliária ou diretamente com o proprietário, faz aquela combinação. Qual vai ser o índice de reajuste no contrato? Se você fizer contrato acima de um ano, né? Vamos usar o novo índice. Não, vamos usar o antigo. Aquela conversa velha e boa. O que é combinado não sai caro. Vamos para o intervalo comercial? Vamos, mas peraí que eu vou dar um alô para Carmen, que está lá no Recife, tá assistindo a gente. 27 graus por lá, ele está dizendo que está agradável. Eu imagino. Valeu, Carmen, beijão. Maria Iris, a Ilza Souza, a Márcia Santos, a Roseli Cristina, a dona Maria Helena falando que Aracaju a gasolina tá R$ 6,50. O lucro, antes do aumento. A Genilda com a gente, a Maria Piedade, a Sandra Aparecida, a Guiomar Schelemper, de Fazenda Rio Grande, aqui na região metropolitana. Beijão, dona Guiomar, acho que eu errei o sobrenome da senhora, mas me desculpe aí. Intervalo comercial rapidinho, depois na volta nós vamos falar da inflação oficial divulgada ontem pelo governo e vamos falar também, atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Ontem recebemos aqui um pedido de divulgação de um alerta por parte do INSS que eu conto para vocês depois do intervalo comercial. Sai daí não, rapidinho. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Agora às 8 horas e 40 minutos, também conhecido como 20 para as 9, 8h40, horário certinho. Vamos falar agora dos índices oficiais de inflação divulgados ontem? Vamos!
Importante notícia, gente, para todos os cálculos de governo, para os nossos cálculos no dia a dia, para a negociação salarial que vem por aí, né? Que inflação serve como base, por exemplo, para reposição salarial. Vamos com a gente aqui, dona Cláudia. Que informação, quais são os índices para a gente? Pois é, Vilches, a inflação oficial do Brasil fechou 2021 em 10,06%. Os números foram divulgados ontem pelo IBGE, que apontou o alto preço dos combustíveis, né, que a gente acabou de falar, como um dos principais motivos desse resultado, que é o pior desde 2015. Última vez que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor havia passado de 10%. O combustível afeta muito outros setores, então a lista dos itens que mais sofreram reajustes com a inflação é encabeçada pela gasolina, claro, seguida pela energia elétrica, automóvel novo, gás de botijão, etanol, refeições, carro usado, aluguel residencial, carnes e remédios. Destaque aí para as despesas de habitação. Só a luz subiu 21,21% e o botijão de gás quase 37%. 2021 foi um ano de crise hídrica muito sério, que também não ajudou muito na conta de energia elétrica, somando a pandemia que afetou muito o dólar e os mercados em todo o mundo. O resultado aqui no Brasil foi muito diferente do esperado pelo Banco Central. Já comentamos aqui algumas vezes que a meta do governo era fechar o ano de 2021 em 5,25%, então passamos do dobro desse cálculo. Falando aí, né, do preço do botijão de gás, das refeições, a gente não sabe se faz comida em casa, se come fora e também não pode ir de carro, né, viu? Não tem para onde correr, tudo caro. Tá feia a coisa. Valeu, Cláudia, obrigado pelas informações. E das 15 capitais que foram analisadas para a gente obter esses dados aqui, Curitiba pontua como a inflação mais alta na média desses últimos 12 meses. Se a média nacional foi 10%, 10,06%, é isso, né? 10,06%, aqui em Curitiba bateu 12%. E a gente vê isso no dia a dia. É mercado, é conta de água, é conta de luz, é combustível. Deixa eu mudar de assunto, senão eu já vou ficar depressivo. Vamos trazer uma informação importante aqui para você, pensionista e também aposentado do INSS, porque nós temos divulgado aqui já, desde dezembro, nós estávamos informando da nova tabela que o INSS divulgou, da necessidade ali da prova de vida, que vai voltar tudo de novo agora em 2022, não vai? Então tá todo mundo atento com essas datas. E aí o que malandro tá aproveitando? Tá aproveitando essas datas para passar golpe nos aposentados. Preste atenção no recadinho que a Andressa vai passar, porque é o informe, é o comunicado que o INSS pediu para que a gente divulgasse aqui para vocês. Vem com a gente, Andressa, bom dia. Bom dia, Vilches. Bom dia para você que nos acompanha. E olha só, mais um golpe contra aposentados e pensionistas identificado pelo INSS. O suposto alerta da necessidade da prova de vida. A regra existe e começou a ser retomada este ano depois dos adiamentos provocados pela pandemia. E os golpistas aproveitam dessa situação para enganar as pessoas. Uma situação fácil, muito fácil de ser evitada. É que os falsos funcionários ligam para os segurados, pedem informações pessoais desse segurado e com esses dados abrem conta em banco, fazem crédito, realizam compras pela internet. Como evitar? Muito simples, desligue o telefone. É a recomendação do próprio INSS, é que o INSS não liga para o segurado para fazer esse tipo de lembrete. E quando liga, informações pessoais não são pedidas. Outro lembrete, o INSS também não manda mensagem para o segurado por SMS ou WhatsApp. Desconfie sempre. Mais um recado, o INSS não manda ninguém na sua casa para fazer verificações ou pegar documentos. Essa é outra modalidade de golpes que está sendo verificada nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na dúvida, ligue para o INSS, o número é o 135, reforçando 135. E lá sim você pode esclarecer suas demandas, então fica o alerta. É com você, Vilches. Bom, Andressa, valeu, obrigado pelas informações. É isso, gente, ninguém vai ligar para você para te informar. Olha, não esqueça, hein, que você tem... Não, isso não existe. Desconfie sempre, desconfie disso e na dúvida, 135. Combinado? Combinado. Vamos fazer o seguinte agora?
deixa eu chamar a Mônica, que tá louca de vontade para conversar com você em casa. Isso Tem aí. cada coisa boa. O que você me diz hoje aí, Mônica? Bom sempre dia. coisa boa, né, Ricardo? Bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha. Agora é olho no olho para você que precisa emagrecer, você que está sofrendo com excesso de peso, você que está com esse pesadelo aqui, ó, gordura espalhada pelo seu corpo inteiro. Vamos acabar com esse pesadelo, é agora. Já vai ligando no 0800 000 3474, tô colando o telefone aqui, porque esse é o telefone do sucesso. Você vai iniciar hoje o seu tratamento com o ActiNutri. Ele vai te proporcionar uma reeducação alimentar, vai te dar mais saciedade, vai melhorar o funcionamento do seu intestino, vai acelerar o seu metabolismo e você vai começar a perder peso. Mesmo que você precise perder aí 15, 20 quilos ou até mais, não se preocupe, comece aos poucos. Você pode eliminar até 8 quilos no primeiro mês de tratamento. É um tratamento natural, é aprovado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Olha, você vai se surpreender com o resultado. Basta você ligar para a Flora Vita e pedir o seu kit, que hoje tem desconto. Mas antes eu quero te mostrar um exemplo muito bacana da Luana. Olha só essa menina, ela eliminou 10 quilos. Sensacional, né? Já pensou você mais leve, mais disposta, usando as roupas que você adora? Você pode. 0800 000 3474 para você adquirir hoje o seu kit com 50% de desconto. Você não ouviu errado, não. É metade do preço. Enquanto tudo está aumentando, a Flora Vita consegue manter um desconto sensacional para você iniciar agora o seu tratamento natural com o ActiNutri. E ainda vai de presente o porta-cápsulas para você se organizar direitinho e não ter erro de tomar o seu ActiNutri. Aproveite essa oportunidade e faça isso por você, pela sua saúde, pelo seu corpo mais saudável. 0800 000 3474. É pegar ou largar, né, viu, X? Oi, 50% de desconto. É só que eu não esqueça de falar, tava vendo lá no Evangelizar em Forma, põe 50% de desconto na conta do Ricardão. Ricardo. Fechou. Valeu, Mônica, obrigado pela Obrigada, participação. Gente, vamos falar agora daquela tragédia que aconteceu no fim de semana lá em Capitólio, aquela história da rocha que desprendeu e acabou caindo em cima de uma embarcação, né? Pois é. A partir desse episódio, todo mundo começou a ficar preocupado. Puxa vida, será que esse ponto turístico é fiscalizado? Será que tem essa preocupação? Mal comparando, mas eu acho que vale esse tipo de comparação, foi o que aconteceu com a Boate Kiss lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Depois daquela tragédia, todas as prefeituras do Brasil inteiro, das médias, grandes cidades, começaram a criar legislações, leis específicas para comportamento, para a superlotação de pessoas nesses lugares como boate e bar, né? Até hoje em Curitiba eu sei que existe isso, em muitas cidades do país tem isso, a partir desse episódio da Boate Kiss. É por isso que vem aquela preocupação. A partir dessa tragédia de Capitólio, o que vai mudar no país? Quem são as pessoas que serão ouvidas para determinar justamente e nos indicar como deve ser feita essa legislação? Tá aí o papel dos geólogos. Acompanhe nessa reportagem. Cânions e grutas. O Brasil tem uma diversidade de paisagens naturais exploradas turisticamente, áreas que devem ser monitoradas por geólogos para a detecção de qualquer mudança na topografia. O geólogo ele vai mapear, né, os tipos de fraturamento, aquelas que são onde tem fraturas mais abertas, né, eventualmente detectar algum tipo de pequenos movimentos, né, ou seja, medidas, né, sobre a abertura dessas fraturas. O Serviço Geológico do Brasil é o órgão que faz esses estudos, mas apenas de áreas urbanas ou povoadas. O trabalho de risco ele é feito para a cidade. Tem o trabalho das cartas de suscetibilidade, que mapeia as áreas suscetíveis a escorregamentos, a inundações. Esse trabalho é feito em todo o perímetro do município, área urbana e área não ocupada. A Lei 12.608, que cria o Sistema de Informações e Monitoramento de Desastres, prevê em seu artigo 8º que compete aos municípios identificar e mapear as áreas de risco de desastres, promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas. O plano diretor do município deveria também fazer um mapeamento, contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento de grande impacto ou inundações bruscas, por exemplo. Já a União, em conjunto com os estados e municípios, deve estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar
ou minimizar a ocorrência de desastres. O geólogo explica que poucas vezes os municípios demandam auxílio da União para analisar e produzir mapas de risco. A Prefeitura de Capitólio, por exemplo, não havia pedido ajuda. É muito esporádico. Geralmente os pedidos são para áreas ocupadas ou regiões com muita frequência de escorregamentos. Nessas regiões onde existe esse risco, ele deveria estar a cargo, né, do poder público, das prefeituras, associação com as empresas e que exploram o turismo e assim por diante. Fazer o seguinte agora, intervalo comercial rapidinho e na volta eu quero falar com você pai, com você mãe, com você vovó, com você vovô. Já ouviram falar no tal do TikTok, né? Aquela praga que tá no celular, tudo quanto é piar, né? Então, depois do intervalo nós vamos falar de uma história, um cálculo que foi feito aqui no Brasil. 1 em cada 2 crianças e adolescentes do Brasil tem esse negócio instalado no celular. E nós vamos falar das consequências disso para a piazada. Depois do intervalo a gente conversa, tá bom? Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 53 minutos. Para fazer um giro de notícias e informações pelo Brasil, é o Informa na Cidade. Taca-lhe pau! Isso que você está vendo na parede do segundo andar do prédio é o estrago provocado por um carro desgovernado. A mulher que fazia a manobra perdeu o controle ao dar ré e caiu lá de cima. Ela tem 53 anos e teve ferimentos considerados leves. Isso aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Caldo de feijão ou caldo de camarão? Nas praias do Recife, quem comprovar que está vacinado contra a Covid vai ganhar esse agradinho. A campanha da Prefeitura, que vê a iniciativa como mais um incentivo para a imunização de moradores e turistas. A Secretaria de Saúde do Paraná divulgou o registro de 7 mortes de pacientes internados por Covid no estado. Na lista estava também uma criança de 4 anos de idade. O Plano Nacional de Vacinação prevê a imunização de crianças, mas a partir de 5 anos até 11 anos de idade. É até difícil entender o que está acontecendo, mas são árvores sendo arrastadas por uma rua de Anápolis por um caminhão desgovernado, sem motorista. A carreta estava carregada com 20 toneladas de sal. A polícia informou que não houve feridos, mas não explicou a razão para o caminhão descer desgovernado assim. E essa carreta só parou quando subiu no meio-fio, ali na guia do meio-fio, na calçada, e parou num poste ali, numa parede. Se não, ia embora. Não segura não. Ih, nem a pau. Ó, fazer o seguinte, agora vamos mostrar para vocês dados divulgados pelo sindicato ou pela associação que representa faculdades particulares do Brasil. E eles mostram, gente, o impacto da pandemia entre os matriculados. A evasão, ó, foi nas alturas. Acompanhe. A pandemia agravou os dados da evasão escolar em faculdades e universidades privadas no Brasil. Dados da entidade que representa o setor mostram que isso aconteceu tanto em 2020 como 2021. No primeiro ano de agravamento da pandemia, o percentual de alunos que abandonaram a faculdade chegou a 37,2% do total. No ano seguinte, em 2021, esse percentual foi de 36,6%. Segundo a mesma entidade, os números anteriores à pandemia mostram uma evasão próxima de 28%. Em números absolutos, são 3.420.000 alunos que deixaram a faculdade pelo caminho só no ano passado. A mesma pesquisa apontou o perfil desse aluno que abandonou a faculdade. Estudante de baixa renda que estudava à noite e perdeu o emprego durante o dia. Mesmo aqueles cursos ministrados à distância, pela internet, houve o registro de aumento na evasão. Chegou a 43%. Outro fenômeno registrado pela entidade que representa faculdades particulares foi o aumento da inadimplência. Deixaram de pagar as mensalidades 9,9% dos matriculados no ano de 2020. Em 2021, foram 9,4%. O histórico de inadimplência em faculdades particulares é inferior a 8%.
Agora sim, os dados da pesquisa que eu mencionei para vocês antes até do intervalo comercial. Feita aqui no Brasil, gente, que mostra de cada 2 crianças ou adolescentes, uma tem o tal do TikTok instalado lá no aparelho de telefone. Vocês sabem o que é isso, né? É aquele... Acompanhe aí e você vai entender por que os especialistas estão preocupados com esse tipo de dado, com esse tipo de número. Acompanhe. As personalidades da TV e do esporte tornaram o aplicativo uma febre entre os mais jovens. O TikTok ficou famoso pelas dancinhas, pelas brincadeiras e tudo muito rápido. É abrir, dar risada e lá vem outro vídeo. O Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade de Informação pesquisou. No Brasil, 46% das crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos têm conta no aplicativo. E olha que para abrir conta no TikTok é necessário ter no mínimo 13 anos. A pesquisa nacional vai seguir um novo rumo nos próximos dias. Saber do impacto dessa forma de comunicação entre as crianças e adolescentes brasileiros. Com base em pesquisas em outros lugares do mundo, já há a constatação de que o TikTok funciona como uma máquina caça-níquel, aquelas de cassino. A cada vídeo que aparece, é como se a alavanca da maquininha fosse acionada. A sensação de quem está no celular é a mesma de quem joga. A expectativa de recompensa. A quantidade de informações passadas num tempo tão curto leva especialistas a acreditar que as novas gerações vão sofrer com déficit de atenção. Em apenas 2 minutos, o TikTok apresenta 10 vídeos. A recomendação dos pais de agora é a mesma dos pais lá de décadas passadas, com o fenômeno dos programas infantis na televisão. Controlar o que o filho assiste e determinar tempo para tudo, em frente à TV e no celular principalmente. Sabe que eu tava me questionando aqui, gente? Qual a necessidade de uma criança de 10 anos, 11, 12, 13 anos ter telefone celular? Ah, mas é para segurança, Ricardo. Rapaz, eu não sei se uma criança de 10 anos deveria ter telefone celular com acesso a tudo quanto é tipo de informação que está na internet. Você sabe que internet é terra de ninguém. Internet, rede social, enfim. Agora, essa preocupação que os especialistas vão realmente colocar no papel com relação à possibilidade de déficit de atenção, talvez você já tenha reparado. Eu lembro de uma conversa, né, dona Carol, que nós tivemos recentemente aqui na redação. Nós estávamos falando sobre um filme que estava lá na Netflix, chamado Não Olhe Pra Cima. Um filme que tem 2 horas e 20 minutos de duração. E aí o comentário das pessoas era assim: ai, que filme longo, um filme arrastado. Eu falei, gente, vocês estão muito acostumados agora com a linguagem das redes sociais, que é tudo videozinho curto, né? E outro detalhezinho que eu vou contar para vocês aqui, só entre nós, tá? Essa história de necessidade de vídeo curto afeta até o telejornalismo. Você sabia? Eu trabalhei em outros lugares onde você tinha uma determinada regra. Reportagem boa no ar é aquela com até 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí você fala, mas gente, uma reportagem com 1 minuto e meio, por quê? Porque senão o telespectador vai mudar de canal. E vocês têm sempre começar a reportagem com uma imagem boa, uma imagem impactante para segurar o telespectador. E eu sempre falei, mas gente, notícia é notícia. Ah, mas enfim, é isso. Sinal dos tempos. E eu ficaria, seu Padre João, o programa inteiro falando sobre isso, que eu adoro. Mas não dá. O padre já tá aqui, ó, 9 horas, Ricardão. Tá na hora do Com a Palavra. Tá certo. Certinho. O Evangelizar em Forma desta quarta-feira termina aqui. Gente, voltaremos amanhã às 8h20 da manhã. No TikTok, não. Termina o programa, a gente sobe o nosso programa lá no YouTube. Tá combinado? Beijão pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Fui.